Socialcast. Desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, eu tô aqui com duas amigas minhas, a Thalita e a Natália, nesse dia de muito calor, não é, gente? Nossa, demais. Nossa, nem me fale. Bebam água, viu? Nesse calor é importante. Essas duas meninas aqui, que são formadas em administração, que veio falar sobre essa pauta comigo hoje. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer do fundo do meu coração pela presença de vocês, que é sempre bom estar aqui para bater um papo e trocar uma ideia com vocês. Imagina, Ai, eu que eu agradeço. que agradeço. Obrigada pelo convite. É um Uma prazer estar aqui. honra. E a gente já começa com dados em relação à desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Em 2020, a gente tem que os homens têm uma renda mensal de R$ 3.200 e as mulheres de R$ 2.700. Ou seja, tem ali uma diferença de R$ 500, o que é bastante coisa. Eu queria saber de vocês, por que vocês acham que as mulheres têm uma renda mensal menor do que a do homem? Olha, Guilherme, eu acredito que essa desigualdade seja um reflexo do nosso país, né? O Brasil é um país extremamente desigual, então eu acho que essa desigualdade acaba refletindo em diversos campos de trabalho. No estado de São Paulo, essa diferença ela chega a ser de até R$ 700. É muita coisa. Isso, E isso se a gente for ver entre homens brancos e mulheres brancas, né? Porque se a gente for para homens brancos e mulheres negras, a diferença vai aumentar para 55%. Meu muito Deus, hein? coisa, Muita coisa. muita coisa. E mudando aqui um pouquinho o assunto. Você que deve ter uma experiência bastante, você deve ter bastante experiência no mercado de trabalho, né? Com entrevista de emprego, contratação, essas coisas. Vocês acham que existe diferença entre homens e mulheres na hora da empresa contratar? Sim, com certeza. Um dado muito importante é que nos últimos 27 anos, a diferença nas taxas de emprego entre homens e mulheres diminuiu menos de 2%. Ou seja, em 27 anos, menos de 2% é assim, chocante, né? Uma Aham, coisa que muitas das vezes não é a causa, é o fato da escolaridade e classificação, porque até mesmo as mulheres podem ter uma qualificação melhor que a dos homens. O que pega mesmo na hora de contratar é o trabalho doméstico que a mulher tem que exercer, né? No caso, cuidar da casa, dos filhos, a preocupação do contratante caso ela tenha uma gravidez e tenha que, enfim, né? Porque quando a mulher é mãe, ela tem que sair do trabalho sim, por causa do filho. uma preocupação a mais. Tem a licença Sim. maternidade. E são coisas que os homens não fazem isso. Então, na hora de contratar um homem, você não tem que se preocupar se ele vai Se ele vai precisar chegar engravidar. mais tarde para buscar o filho na escola. Sim, Sim. Inclusive, essa diferença, né? Esse preconceito não acontece só na hora de contratar, mas também, muitas vezes, depois que a mulher vira mãe, a empresa prefere demitir ela porque entende que ela não tá mais 100% pro trabalho, né? Sim, mas, meu gente, não Deus. generalizando, não dizendo que nenhum dos homens façam isso, mas é que aqui a gente está dando um exemplo geral, né? Sim. É legal vocês chegarem nesse assunto sobre gravidez, maternidade dentro do trabalho. A gente também pode falar sobre as mulheres que são mães e têm a sua licença maternidade, que, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas, metade das mulheres se afastam após a licença maternidade e em torno de 2 anos são demitidas. Como que vocês acham que elas deveriam agir nessa situação? Então, eu acho que é importante a gente falar que quando uma trabalhadora engravida, o foco da empresa é sempre nas perdas que ela vai ter nos próximos anos. E no caso de receio da mãe faltar ao trabalho, caso o filho passe mal, de ela pedir para chegar mais tarde para uma reunião escolar, ou de se atrasar por conta de estar cansada pela rotina. Mas os benefícios da maternidade para as empresas e até para a economia do país eles, mesmo comprovados por diversos estudos, eles ainda são ignorados, porque especialistas eles falam, né, que as mães elas são mais produtivas e flexíveis, porque as atividades neurais ligadas à criatividade, elas Sim. aumentam durante a gestação. E além disso, né, o hábito de acumular dupla jornada deixa essas mulheres com maior capacidade de otimizar o tempo.
Então, o que torna a vida das mulheres mais fácil no mercado de trabalho por conta dessa flexibilidade, né? E você, Thalita, o que você acha sobre isso? Bom, o que a mulher deve fazer, né, caso essa licença maternidade seja negada, é ter ciência de que ela tem o direito dessa licença e que, caso a empresa não queira liberar para ela, deve denunciar, né? Então, eu sou uma pessoa que não tem experiência jurídica nenhuma, não posso falar sobre esse assunto, mas qual é o direito da mulher em relação a essa demissão? Porque a mulher foi demitida após a licença maternidade e eu queria saber se ela pode denunciar a empresa, eh, cobrar um ressarcimento ali para ela. É. Então, na verdade, ela não só pode, como ela deve denunciar, né? Existem Exatamente. vários órgãos voltados para essa discriminação, como, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, e eles têm unidades em todo o Brasil, inclusive em cidades de interior, cidadezinhas pequenas. Então, caso a sua licença tenha sido negada, não é para ter medo, pode denunciar sim. É um É o direito seu. certo a se fazer, né? Uhum. Porque eu acho engraçado, porque a licença maternidade, ela se estende até os pais, né? Porque até os pais, eles têm um período ali que eles podem lá ficar com o filho após o nascimento dele. E eu acho que isso, não sei por quê, não afeta os homens. Não é Sabe? cobrado da mesma forma, né? Não é cobrado da mesma forma, sabe? Assim, parece que para a mulher pesa mais essa questão, né? Dessa licença. Exatamente. Sim. E, inclusive, é muito importante para as mulheres que são mães solos, né? Sim, Não tem esse sim. apoio de um parceiro. Não, sim, porque eu acho que pra elas acho que fica até um pouco mais puxado, né? Ainda Imagine a mais. exaustão mental e física de uma mulher, ainda mais na pandemia, né? Sim, ter Teve que se que preocupar além com o trabalho doméstico, o trabalho dentro da o organização que filho. ela exerce, ainda tem um filho que tá ali se formando, né? Eu acho que pesa muito mais para É elas um ainda. fardo, né? Sim. É um fardo. E, de acordo com a Central Única de Trabalhadores de São Paulo, nesse período de isolamento social, as mulheres ficaram ainda mais sobrecarregadas, principalmente as que ficam com seus filhos em casa. O que vocês acham que possam ter causado isso? Então, infelizmente, né, com esse isolamento social, a Secretaria Central das Mulheres disse que quem foi mais prejudicada foram as mulheres, principalmente as mães solos, né, como a gente disse, que tem toda uma responsabilidade em cima Sim, delas, né, em dobro ainda com os filhos. meu Deus, sim, Sim, gente. A desigualdade, ela já era realidade, né? Se a gente for ver. Mas a mulher era mãe, dona de casa e tinha que dar conta de todas as atividades. Mas com a pandemia, a situação ficou muito pior com os filhos em casa por conta da escola. Então, historicamente, se alguém precisasse abrir mão de um trabalho para se dedicar em casa, seria a mulher e não o homem. E além disso, a segregação ocupacional, ela ficou ainda mais evidente, porque as atividades que geralmente são ocupadas por mulheres foram as mais afetadas na pandemia. Então, por conta disso, né, as mulheres foram as mais ausentes no mercado de trabalho na pandemia, né? Sim, sem contar das mulheres que não conseguiram, né, ter esse isolamento social do trabalho, e aí tinham que trabalhar, mas a escola do filho não estava funcionando. E aí, como é que faz, né? Com quem que vai ficar o sim, filho dela? Nossa, é muito complicado, né? Se a gente parar para pensar em tudo isso, uma pandemia, tanta coisa que trouxe, assim, que a gente nunca ia imaginar antes, né? sim. Porque a É, gente tem essa construção social de que o homem é responsável pelo provento e a mulher pelo cuidado das crianças, da área doméstica. sim, já Existe era. essa Existe essa ideia antiquada de que mulheres não vão conseguir focar no trabalho corporativo porque não podem ser ao mesmo tempo boas executivas e boas mães, o que não é Nossa, verdade sim. em uma sociedade com equilíbrio de gênero, em oportunidades empresariais e o cuidado com a casa, os pais, filhos e pais idosos, não é? Sim, Sim, é e olha, exatamente a palavra que você usou, né? Equilíbrio de gênero e balancear as atividades, dividir, né, as tarefas, para não sobrecarregar ninguém. Sim, sim, eu vi uns dados aqui que, felizmente, a América Latina foi a que teve mais avanços na igualdade de gênero, mas que, infelizmente, para a gente atingir essa igualdade total, né, só daqui a 75 anos, se a gente Meu for Deus, crescendo. a o que é gente uma não vai coisa. estar nem vivo para ver isso. Sim, É.
E isso é um infelizmente. dado muito inesperado, porque a gente espera que potências econômicas e Sim, sociais tenham um dado maior, que a América Latina, querendo ou não, ela não é uma potência. não. Os E países Exatamente. mais ricos do mundo, né? Não ficam aqui, sim, não é? é. Não fica aqui na América do Sul. Mas então, meninas, foi isso. Eu queria mais uma vez agradecer pela presença de vocês. Foi muito bom passar esse pouco tempo que a gente passou com vocês, conversando, batendo um papo. Espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham esse discernimento, olhar e ver que o tratamento que uma mulher e um homem sofrem no mercado de trabalho são muito distintos ainda e que a gente precisa fazer Exatamente. alguma coisa para mudar isso, não é? A gente Sim, precisa falar sobre isso, Falar conscientizar as assim, pessoas. sim, sim. E E é isso, principalmente deixar gente. claro que a mulher não deve ter medo de denunciar se ela perceber que tá sofrendo esses preconceitos no trabalho. Isso é sim, muito importante. sim, jamais, nunca se calem. Então, meninas, foi isso. Muito É. obrigado mesmo, Obrigada gente. pelo papo, amei. Imagina, foi um papo muito bom, produtivo. Sim. Episódio do nosso Socialcast. Se você quiser saber sobre os assuntos mais importantes que vêm afligindo a nossa geração e a nossa atualidade, confira o nosso próximo episódio.